No Nepal, ele é chamado de Sagarmatha, o teto do céu. Chomolungma, deusa mãe do mundo, homenageiam os tibetanos. Monte Everest, saúdam os ocidentais. Entrar nos domínios da montanha mais cobiçada, mais temida e mais alta do mundo, e conseguir alcançar o cume a 8.848 metros de altitude, é um desafio que exige dos alpinistas perseverança, treinamento e, acima de tudo, muito preparo físico. Situado na cordilheira do Himalaia, no maciço do Khumbu, na Ásia, o imponente Everest fica na fronteira do Nepal com o Tibete, na China. Semelhante a uma grande pirâmide de 3 faces, ele desponta soberano entre várias outras montanhas de menor tamanho, mas igualmente belas e perigosas. Primeiro brasileiro a enfrentar o Everest, o paranaense Valdemar Niklevich fez uma tentativa em 1991. Problemas no equipamento de oxigênio o deixaram a uma distância do topo de apenas 344 metros, estabelecendo um novo recorde sul-americano. Mas o desejo da conquista permaneceu forte. 4 anos depois, ele repete a façanha e finalmente consegue realizar o sonho perseguido há tanto tempo. Naturalista e fotógrafo, Niklevich documenta cada passo da expedição, formada por 13 alpinistas de 8 países e que inclui mais um brasileiro. O ponto de partida é a exótica cidade de Katmandu, a capital do Nepal, onde o grupo fica alguns dias. Uma região repleta de lendas, fantasias e magia. O que impressiona o visitante que vem ao Nepal é a simplicidade do seu povo, as fascinantes paisagens naturais e, sobretudo, a imensa riqueza cultural. Somente no Vale de Katmandu existem mais de 800 monumentos dignos de interesse. É uma oportunidade privilegiada para se descobrir uma arte original e com estilo característico. A sua beleza está perpetuada nos palácios e templos, cujas primeiras manifestações datam do IV século e ajudaram a difundir o país bem além de suas fronteiras. As construções são profundamente ligadas à religião. 85% da população são adeptos do budismo, pois foi no Nepal que nasceu Siddhartha Gautama, o Buda, conhecido como o Iluminado. O restante se divide entre hindus e muçulmanos. Apesar de viver num país extremamente pobre, o nepalês é um povo alegre. O motivo é a constante busca da evolução espiritual. O Nepal também é conhecido como a morada dos deuses, porque com frequência são criadas e descobertas novas divindades. Esse tipo de construção é uma stupa. Trata-se de um templo budista destinado a conter os restos mortais de reis e heróis, e vieram a ser utilizadas também para conter as cinzas do próprio Buda, que foram divididas em 8 stupas. Essa é a stupa de Swayambhunath, que traduzindo seria a essência do próprio ser. Está situado no alto de uma colina de 120 metros de altura, próximos a Katmandu, e é considerado um dos mais antigos santuários do Nepal, com mais de 2.500 anos. A stupa foi remodelada no século XVII, quando recebeu esta longa escadaria com 365 degraus. A colina branca representa os 4 elementos: terra, fogo, ar e água. A torre que se ergue sobre a cúpula é decorada com os olhos do Buda, os olhos que tudo veem. O sinal em sânscrito é o número 1 dos nepaleses, simbolizando a unidade. Deus está em todas as coisas, mas é um só.
Os anéis dourados no cone lembram os 13 estágios da evolução espiritual para se chegar ao Nirvana, o ápice do pensamento puro. A stupa está cercada de mosteiros, templos, estátuas e ídolos. Outra stupa que impressiona pela beleza e pela grandeza é a de Bodhanath, cercada por bandeiras de orações. Nelas estão escritos os mantras, as sílabas sagradas recitadas pelos budistas durante a meditação. Uma lenda diz que uma menina chamada Kangma pediu ao rei toda a terra que pudesse ser recoberta por uma pele de búfalo, porque queria construir uma stupa. O rei deu a sua aprovação. Então a menina cortou a pele em estreitíssimas tiras que as uniu, formando uma longuíssima fita, que ao ser colocada por terra, formou uma imensa circunferência, sobre a qual hoje se ergue este gigantesco monumento. Ao redor de Bodhanath vive uma pequena comunidade tibetana e há também inúmeros moinhos de oração. São estes cilindros de latão ou bronze, repletos de escrituras sagradas. Os fiéis giram os moinhos em sentido horário. Com isso, eles acreditam que estão preenchendo o espaço à sua volta com palavras abençoadas. Não muito longe dali, às margens do rio Bagmat, está Pashupatna, o mais sagrado dos santuários hindus nepaleses. É onde se encontra o lingam, o símbolo fálico que representa o órgão sexual de Shiva. Os que veneram Shiva, incluído na trindade hindu com Brahma e Vishnu, recebem o lingam como fonte de vida e de prazer. Em Pashupatna, também se realiza uma das mais importantes cerimônias, a absolvição seguida da cremação dos mortos. Os parentes se purificam nas águas do rio Bagmat, onde são jogadas as cinzas do morto. Estamos em Patan, que juntamente com a cidade de Bhaktapur formam a grande Katmandu. Esta é a Patan Durbar Square, ou a praça principal de Patan. O seu maior destaque é o Krishna Mandir, uma bela sicara, ou templo em estilo indiano, totalmente feita de pedra. Aqui, milhares de fiéis se reúnem todos os anos para celebrar o nascimento de Krishna. Na Durbar Square, existem ainda inúmeros templos em estilo nepalês, rico em detalhes. As janelas e portas são entalhadas e as estátuas de pedra representam animais ou divindades. No interior dos templos, os tetos e paredes são decorados com pinturas religiosas e é feita reverência ao Maitreya, o Buda que virá. Outro destaque é o templo de Mahabuddha, que se levanta como um grande obelisco feito de pedra. Em Bhaktapur está o Nyatapola, o templo mais alto e conhecido de todo o Nepal. Seus 5 tetos sobrepostos ultrapassam uma altura de 30 metros. Logo depois de construído, há mais de 2 séculos, o Nyatapola foi fechado e até hoje as estátuas dos guardiões vigiam o seu segredo. Começa a viagem para a região do Khumbu, que reúne o fantástico conjunto de picos do Himalaia. Lá, durante um mês, o grupo fará o trabalho de aclimatação, preparando o organismo para enfrentar as grandes altitudes. Do alto, podem ser vistas as belas paisagens e as áreas cultivadas do Vale de Katmandu. Depois de 40 minutos de voo, o helicóptero aterrissa na pista precária de terra. Nós acabamos de chegar em Lukla,
uma vila situada a 2.800 metros de altitude que marca a entrada nos domínios da maior montanha do mundo. É a partir desse ponto que inicia a longa caminhada rumo ao Everest pelo lado nepalês. Como acontece com todos os estrangeiros que se aventuram na região, a expedição é apoiada pelos Sherpas, um povo hospitaleiro, notável pela resistência a grandes altitudes, com um modo de vida e cultura ligados à montanha. As mulheres cuidam da lavoura. Os homens se dedicam à criação do yaqui, uma espécie de boi tibetano. As casas onde vivem têm um estilo peculiar. São geralmente de pedra, colocadas umas sobre as outras, sem o uso de argamassa. O espaço entre elas é preenchido com pequenas lascas. Imponentes portais e janelas de madeira se encaixam nas paredes, dando firmeza à construção. Os Sherpas também são conhecidos pela lealdade e pela força, que os torna capazes de alcançar o Everest, levando nas costas até 30 quilos de equipamento. Sem eles, a conquista das montanhas teria sido impossível. A carga mais pesada é carregada pelos iaques. Já ingressamos no Parque Nacional de Sagarmatha. Sagarmatha é o nome que os nepaleses dão ao Everest e significa teto do céu. Para chegar a Namche Bazar, é preciso atravessar inúmeras pontes como esta. Algumas chegam a ter mais de 50 metros de altura. As pontes suspensas por cabos de aço são um dos primeiros obstáculos a serem vencidos. Elas impressionam, balançam com o peso de uma pessoa apenas e estão envoltas pelo barulho das corredeiras do rio Dutikossi. Como em todos os lugares arriscados, as pontes são protegidas pelas bandeiras de orações. Os nepaleses acreditam que quando elas são embaladas pelo vento, o ambiente fica repleto de palavras abençoadas. Os alpinistas já começam a sentir a atmosfera de alta montanha e surge Namche Bazar, a 3.440 metros de altitude, rodeada de montanhas brancas de neve. Namche Bazar é a capital administrativa do Khumbu e um ponto logístico importante para as expedições que enfrentam as montanhas da região. Aqui existem várias lojas especializadas em artigos de alpinismo, que vendem todo o material necessário para uma escalada de grande porte, inclusive garrafas de oxigênio. Além de poder contemplar paisagens fascinantes, a aventura de desafiar os gigantescos picos do Himalaia também permite o contato com uma zona rica em história e cultura religiosa. Ao longo da caminhada estão vários monumentos sagrados. Este é o mosteiro de Tiang Bosch, construído num dos mais influentes centros religiosos do Nepal. Nas montanhas podem ainda ser encontrados os manis. São estes muros de oração feitos de placas de pedra, com inscrições e mantras em relevo. Eles contêm cinzas de monges budistas, relíquias e escrituras. Kani, este arco que se atravessa antes de chegar a certas vilas, decorado com afrescos de Buda, dá um clima especial ao local. Nós estamos aqui em Dingbosch e um dos momentos de relaxamento, de relax dessa expedição. Está aqui o Michael, morrendo de fome, o Mozart e o Henry. Nós estamos já há alguns dias caminhando, estamos a 4.500 metros de altitude e vamos começar de fato o nosso treinamento. Amanhã a gente escala uma montanha pequena, que é o Pokald, e daí o Shukun e daí o Iceland Peak. Por enquanto está tudo bem. Chegando o Krark e outros componentes da expedição também. Tá bom a panqueca? It's good pancake. Is it good, your pancake? Yeah, it's very Yes. good. I like it very much. One milk tea more, please. Milk tea. Yes, please. Então, o que mais a gente come aqui, toma aqui é chá, né? E o chá que mais a gente toma é o chá com leite. O que a gente encontra em todas as vilas pequenas, como essa de Dingbosch, é batata, né? Então a gente come diversos tipos de pratos feitos com batata. E panquecas feitas com, que a gente come com mel ou com geleia, né? A opção de comida aqui não é tão variada, mas alguma coisa se consegue. É muito difícil trazer esse tipo de alimento para essas regiões tão remotas. Mas os Sherpas
encontrar uma nova forma de ganhar dinheiro, né, com os turistas que vêm para cá. Então, os alojamentos que nós estamos dormindo são praticamente as mesmas casas dos Sherpas, onde, de uma forma bastante rústica, eles proporcionam o mínimo de conforto para nós. Entre Bibre, uma pequena vila a 5.000 metros de altitude, e o acampamento base da escalada, o grupo é surpreendido por uma forte nevasca que dura 3 dias. Do lado de fora das barracas, os iaques sofrem com o mau tempo. A baixa temperatura e a neve, que às vezes chega ao joelho, não interrompem o treinamento. Os alpinistas escalam o Pokauti. Finalmente o tempo melhora e a equipe é surpreendida por uma paisagem fantástica. É o momento de contemplar a beleza das montanhas sagradas. Os alpinistas levantam o acampamento rumo ao Shukun. Estou no alto do Shukun-ri, uma montanha com 5.800 metros. O objetivo dessa escalada é a adaptação à altitude, visando chegar ao Everest com um organismo já adaptado a este ambiente extremo. A última etapa é o Island Peak, com 6.200 metros. Para chegar lá, é preciso escalar paredes íngremes de gelo de até 100 metros. Vencido o desafio, a chegada ao cume é comemorada com festa. Vamos levar essa vitória pro Brasil! Dale Brasil! Dale Brasil! Do alto do Island Peak, o privilégio de poder admirar de frente a parede sul do Lhotse, a maior do mundo e a mais difícil de ser escalada. Ela se eleva bruscamente de 5.000 para 8.500 metros de altitude. A tentativa de dominá-la já levou muitos alpinistas à morte. Daqui a uma semana nós já estaremos na China, na base da face norte do Everest. Vamos em busca do nosso maior sonho, do nosso maior desafio: colocar pela primeira vez na história o verde e amarelo do Brasil no topo do mundo. Já estamos na China, em Zhangmu, uma cidade a 2.000 metros de altitude que marca o início da longa subida rumo ao Planalto tibetano. Na verdade, estamos no Tibete, que se encontra sob o domínio chinês. E já foi possível observar a grande burocracia que aqui existe. Levamos mais de 10 horas somente para sermos liberados das formalidades fronteiriças. A viagem até o local escolhido para abrigar o acampamento base, a 5.200 metros de altitude, é feita em 5 carros potentes e bem equipados. A estrada, uma obra-prima da engenharia chinesa, supera as alturas com ousadia, cortando encostas e vencendo precipícios. Começam a surgir as primeiras manchas de neve no caminho protegido pelas bandeiras de orações. Na subida íngreme, a caravana vai atingindo o altiplano tibetano. A paisagem muda completamente, revelando uma região seca e desoladora, de natureza hostil. Aqui a neve é rara e a terra cada vez mais árida.
Os lugarejos isolados mostram o estado precário em que vivem os tibetanos. Um povo humilde que luta pela sobrevivência. As crianças se aproximam dos visitantes implorando por uma esmola. Do alto desta colina, na cidade de Chegar, se tem uma visão ampla de todo o vale usado para a agricultura. As construções também são diferenciadas. As casas dos chineses são de tijolos e as dos tibetanos de barro, onde é colocado para secar no teto o estrume de yaqui, usado como combustível pela comunidade. Por todo o altiplano encontram-se ruínas, restos de mosteiros e palácios destruídos pelas tropas chinesas durante a Revolução Cultural de 1966. Neste templo, em precárias condições, os monges fazem suas orações, procurando manter acesa a esperança de trazer novamente a liberdade para o seu povo. Apesar das mortes, prisões, trabalhos forçados e destruições a que foram submetidos os tibetanos com a ocupação chinesa, permanece ainda em seus corações a fé em Buda e a fidelidade ao Dalai Lama, o líder político e religioso que vive exilado na Índia. A viagem continua. Depois de 6 horas de muito solavanco numa estrada pequena, a caravana chega finalmente ao acampamento base, onde já estão várias expedições. Este é um local muito especial para os alpinistas. Foi aqui que os primeiros exploradores ficaram na década de 20. E é a partir deste ponto que começa o verdadeiro confronto com o Everest. O dia amanhece com um tempo maravilhoso. E os alpinistas, acompanhados pelos Sherpas, se preparam para a grande aventura. As pedras soltas dificultam a subida. O grupo segue lentamente, procurando manter a ordem entre os 35 iaques que levam a carga mais pesada. Escalar o Everest pela rota da face norte é bem mais barato, mas muito mais difícil e perigoso. Dos 608 alpinistas que alcançaram o cume até setembro de 95, apenas 138 foram pelo Tibete. Além das dificuldades técnicas, existem 2 outros fatores importantes: a força do vento e a altitude onde estão os acampamentos. Neste percurso, são montados 5 acampamentos. Acampamento base a 5.200 metros. Acampamento base avançado a 6.450 metros. Acampamento 1 a 7.000 metros. Acampamento 2 a 7.800 metros. E por último, o acampamento 3 a 8.300 metros. Os alpinistas passam 2 noites e um dia inteiro acima dessa altitude extrema para o organismo, enquanto que pela rota do Nepal não ultrapassam 10 horas. Este também foi o caminho usado pelos pioneiros, embora a conquista do topo do mundo, em 1953, pelo neozelandês Edmund Hillary e o Sherpa Tenzin Norgay, tenha ocorrido pelo lado nepalês. Desde então, 129 alpinistas perderam a vida tentando vencer a montanha. São cerca de 25 quilômetros que separam o acampamento base do acampamento base avançado e mais de 1.200 metros de desnível. Estamos percorrendo o glaciar do Rongbuk Oriental, por entre suas torres de gelo que formam verdadeiros labirintos. As imponentes torres esculpidas pelo vento e pelo sol surpreendem pela grandeza, ao mesmo tempo em que se mostram ameaçadoras devido à sua instabilidade.
preciso ainda superar as pedras soltas e rios congelados. Essas são as barracas do nosso acampamento base avançado a 6.450 metros de altitude. Funciona praticamente como o acampamento base, já que daqui é que realmente nós vamos dar início à nossa escalada propriamente dita. No acampamento base avançado, nós nos dividimos em 2 pessoas em cada barraca. Ao fundo, aparece um acampamento de uma outra expedição. E essa barraca grande é a nossa cozinha. Estamos dentro da cozinha. O nosso fogão, o Kami e o Naon, e o nosso salvador da pátria, o Passangue, que é quem garante a nossa alimentação, cozinhando a 6.450 metros de altitude. Esse é o nosso refeitório, onde a expedição sempre se reúne. Estamos quase todos aqui. Falta o Henry da Escócia, o Nicole da França e o Paul da Inglaterra. Esse é o Krag, do país de Gales. O Kuba, da Polônia. O Shun, da Inglaterra. O Mozart, colega do Brasil. O Graham, outro inglês. O Michael, da Dinamarca. Este é o Nikolai, da Rússia. E o Anatoly Bukrev, também da Rússia. Os alpinistas seguem pelo glaciar imenso, cruzando diversas gretas, as rachaduras no gelo. Para chegar ao colo, a parte que une 2 montanhas, é preciso superar esta parede de 400 metros de altura. Estar com o equipamento adequado é fundamental. São indispensáveis os grampões adaptados ao solado da bota e a cadeirinha envolvendo a cintura, e que fica presa às cordas fixas previamente instaladas com estacas. Finalmente começamos a escalada do Everest, superando a parede que nos levou ao Shangri-La, ou Colo Norte, de 7.000 metros de altitude, onde montamos o nosso acampamento 1. A partir de agora, as dificuldades serão bem maiores em razão do ar rarefeito. Para se ter uma ideia, estamos mais alto que o próprio Aconcagua, a maior montanha das Américas. Diante das dimensões colossais do Himalaia, os alpinistas não passam de minúsculos pontos no imenso tapete branco. Depois de 8 dias de escalada, a expedição retorna ao acampamento base. Nós estamos voltando ao acampamento base após a nossa primeira investida no Everest. Foram 8 dias muito importantes para o desenvolvimento da estrutura da nossa expedição e também para o nosso organismo. Nós montamos o nosso acampamento base avançado a 6.400 metros de altitude. Na verdade, é o acampamento base avançado que vai nos dar todo o suporte para a nossa escalada. E montamos também o nosso acampamento 1, já a 7.000 metros. Mas uma montanha como o Everest não pode ser escalada de uma só vez. É importante respeitar os limites do nosso organismo e deixar que se adapte naturalmente a esse ambiente extremo. Para você ter uma ideia, a partir de 5.000 metros, só tem 50% do oxigênio que se respira a nível do mar. A partir dos 8.000 metros, nós vamos encontrar menos de 30% desse oxigênio. Então, o nosso organismo se adapta a esse ambiente naturalmente e muito devagar. Então, por isso que nós estamos voltando ao acampamento base, nós vamos passar 2 ou 3 dias descansando, aí nós vamos subir novamente para tentar superar as altitudes que nós já enfrentamos. Nessa primeira investida, nós chegamos já a 7.300 metros de altitude, tentando forçar a aclimatação. Na próxima investida, nós tentaremos superar essa altitude, chegando ao acampamento número 2. Na pausa para o descanso, uma caminhada de 6 quilômetros leva o visitante ao mosteiro de Rongbuk, também conhecido como Mosteiro das Neves. Aos poucos, ele está sendo reconstruído, destacando o belo Shorten,
mas a impressão que se tem é de um lugar abandonado. Já perto do acampamento base, uma outra surpresa. A presença de cabras montanhesas na região faz lembrar o sonho do Dalai Lama de transformar o Tibete num parque natural para toda a humanidade. A escalada recomeça. Ao longo da caminhada, a equipe enfrenta mudanças bruscas de temperatura. As nuvens roubam o azul do céu. A brisa se transforma em vendaval e há tempestades de neve. Depois de tanto sobe e desce, montando acampamentos, levando combustível, alimentos e protegendo passagens perigosas para a subida até o topo, a montanha começa a impor o seu poder. O frio intenso, as rajadas de vento, o ar rarefeito, a pouca comida e o desconforto abalam o espírito e põem em risco a saúde física dos alpinistas. Estou a 7.800 metros de altitude no nosso acampamento 2. Está esfriando muito agora, quase 12 graus negativos. Daqui consigo avistar as barracas no Colo Norte, o nosso acampamento 1. A escalada agora vai se tornar cada vez mais difícil devido à falta de oxigênio. Para prosseguir, é preciso entrar em harmonia com as forças da natureza. Os cuidados redobram. Paciência e força de vontade são duas virtudes que não podem ser abandonadas em momento algum, sob o risco de fracasso e até da morte. As dificuldades atingem mesmo veteranos experientes, como o inglês George Mallory, grande mito da história do Everest, que participou de 3 expedições nos anos 20 e desapareceu tentando realizar o sonho de chegar ao cume. Hoje vamos fazer um teste no nosso equipamento de oxigênio artificial, que será utilizado após o nosso acampamento 3, que está situado a 8.300 metros de altitude. Para se ter uma ideia, a partir dessa altitude existe apenas 30% do oxigênio que se respira a nível do mar. Se a gente pegar uma pessoa e colocar nessa altitude sem que ela passe por estágios de adaptação, ela pode vir a morrer em 3 ou 4 horas, vítima de um edema pulmonar ou cerebral, em razão da escassez de oxigênio. Então essa garrafa ela pode durar de 4 a 5 horas. Para a gente fazer esse ataque final desde 8.300, nós utilizaremos cerca de 3 garrafas de oxigênio cada alpinista. Então isso a 3 litros por minuto mais ou menos. Depois tem que colocar a máscara, que é um tanto desconfortável. Puxar essa máscara aqui, puxa aqui atrás, fica difícil o movimento, perde um pouco a visibilidade. O oxigênio artificial, ele não leva o alpinista a se sentir como tivesse numa cidade a uma altitude razoável. Ele abaixa os efeitos da altitude a uma altitude de mais ou menos 6.000 metros, que é onde nós encontramos agora. Nós estamos a 6.400 metros de altitude. Então, realmente é uma peça importante e espero que ela não venha a dar problemas e realmente ajude o Brasil pela primeira vez a chegar no topo dessa montanha grande que está aí atrás, que se chama Everest, que é o topo do mundo. Vamos torcer para que tudo dê certo.
Hoje o dia amanheceu espetacularmente bonito e uma equipe de 6 japoneses conseguiram um lugar pela primeira vez nessa temporada, chegar no topo do Monte Everest. Animado com isso, nós viemos aqui para o Polo Norte, saímos hoje às 2 horas da tarde, ainda com tempo bom, pensando em começar o nosso ataque final, nosso ataque rumo ao topo do mundo. E fomos surpreendidos por uma nevasca violenta. Todo acampamento está sepultado por um manto de neve. E é justamente esse tipo de problema, esses imprevistos, que podem terminar, que podem acabar prejudicando todo o nosso projeto de chegar pela primeira vez, de levar o Brasil pela primeira vez no topo do Everest. Nós continuamos até o acampamento 2 e o tempo foi melhorando. A 1000 metros do topo do Everest, minha esperança se renovava a cada momento. Nosso acampamento 3 era apenas uma pequena barraca a 8.300 metros de altitude. Na véspera do ataque final, não tive tempo de sonhar, mas fiz um relaxamento profundo. Entrei em paz com o meu espírito e com a montanha. A minha liberdade estava à minha espera no alto do Everest. Madrugada do dia 14 de maio de 1995. Madrugada de lua cheia, e por isso mesmo, a data escolhida desde o início para o ataque final, como os alpinistas chamam a escalada até o topo. Quase não há vento. Niklevich e Mozart partem rumo ao pico. Niklevich e o companheiro sabem que os últimos 200 metros são ainda mais duros. O segundo escalão reserva aos alpinistas um paredão vertical, que exige muito esforço para ser vencido. Falta pouco para a chegada. E por 5 vezes, cumes falsos dão a sensação de uma vitória próxima. A emoção é imensa. Mais alguns passos e finalmente a recompensa de tanta luta, tanto esforço e perseverança. Exatamente às 11 horas e 22 minutos, surpreendendo toda a equipe, Niklevich e Mozart alcançam o topo do Everest. O Brasil conquista a maior montanha do mundo. Não precisa se assustar que vocês não estão vendo nenhum marciano, não. Nós não somos nenhum marciano, não. Nós somos os primeiros brasileiros que conseguem chegar no topo do mundo. Nós estamos no topo do Monte Everest, a 8.848 metros de altitude. E seria muito difícil chegar até aqui sem utilizar esse cilindro de oxigênio. Na verdade, eu acredito que hoje termina um trabalho que foi começado em 1991. Com a primeira tentativa de um brasileiro, quando eu tentei pela primeira vez escalar o Everest, cheguei a 8.504 metros de altitude. Dia 14 de maio de 1995. É uma data
Para mim, e tenho certeza para o Mozart, é inesquecível. Muito emocionante. Uma data escolhida a dedo. Nós não chegamos aqui por acaso, não. Hoje é dia de lua cheia. E lua cheia, geralmente, o tempo aqui é bom. Nós formamos uma equipe internacional, 13 alpinistas, e fomos os 2 primeiros a chegar aqui em cima. Prova que nós temos nível técnico para ir. É muito importante, é uma vitória, é um marco na história do esporte brasileiro. Os primeiros brasileiros no topo do mundo, no topo da maior montanha do mundo. Viva! A gente tem que agradecer a Deus por esse grande dia, aos nossos patrocinadores, que sem isso seria impossível, a Petrobras, ao Boticário, a Paulista Seguros e a Livraria Saraiva. Eles que nos trouxeram aqui em cima e estão levando essas imagens para vocês. Isso aqui é muito bonito, é muito difícil de escrever com palavras, é muito difícil dizer. Por que a gente sofre tanto para chegar aqui em cima? É muito difícil dizer. Mas essas montanhas ensinam muito pra gente. Gente, não tem nada no mundo mais alto do que nós agora, com os pés na terra. Deus é grandioso em criar essa beleza natural pra gente, essas montanhas tão maravilhosas, tão grandiosas. A gente volta com imagens de uma outra montanha um dia desse para vocês. Obrigado, Brasil. Obrigado mais uma vez pelos patrocinadores. Obrigado de coração. Obrigado cada amigo que ficou torcendo, porque eu sei que aqui não foram 2 meses não, foram 4 anos desde a primeira tentativa. E eu sei que tem muito amigo aí no Brasil torcendo. Nós conseguimos. Obrigado. Um abraço. Até mais. Aí, Brasil! Aê! Aê! Segura! Aê! Valeu, Brasil! Valeu! Everest! Primeira vez na história do Brasil! Vencer o desafio tem um significado profundo para Valdemar Miklevich. Além de coroar todo o esforço e tenacidade necessários para a conquista do Everest, a vitória representa principalmente a capacidade do homem de superar os obstáculos e limites mais difíceis. A eterna luta da humanidade pelo alcance de novos horizontes.